Boa noite a todos. Em nome do Instituto Gradiva, eu agradeço a presença de cada um de vocês em mais uma edição do Gradiva Convida. É uma grande satisfação recebê-los para esse encontro, no qual teremos a oportunidade de ouvir a psicanalista Marcela Labosière. É assim que fala, Marcela? Pode ser. Tá bem. Que abordará o tema O Corpo e o Fenômeno Psicossomático na Clínica Psicanalítica. Contaremos também com os comentários de Andréia Pires, a quem desde já agradeço pela participação. O tema que nos reúne essa noite ocupa um lugar de grande relevância na tradição psicanalítica e permanece fonte de importantes interrogações para a clínica contemporânea. A questão do corpo acompanha a psicanálise desde suas origens. Se a descoberta freudiana revelou que o corpo é atravessado pela linguagem, pelos afetos e pelos conflitos inconscientes, ela também abriu um campo de investigação que continua a desafiar analistas e pesquisadores. De que modo o sofrimento psíquico pode encontrar expressão no corpo? Como compreender fenômenos que parecem escapar à lógica do sintoma neurótico e se apresentam sob forma de manifestações corporais? Foram as perguntas iniciais que me suscitaram. Ao longo da história da psicanálise, a psicossomática constitui um campo privilegiado de pesquisa, justamente por interrogar as articulações entre corpo e subjetividade. Diferentemente de uma perspectiva que reduziria a doença à sua dimensão orgânica, a psicanálise procura investigar o que o lugar do sujeito ocupa em sua relação com o corpo, considerando os modos singulares pelos quais cada um responde ao mal-estar, ao trauma, à angústia e às exigências da vida. A gente continua gravando? Aconteceu alguma coisa aqui na minha lateral? É só o Gemini que não tomou nota. Eu li aqui quando quicou. Obrigada, Naira. A noção de fenômeno psicossomático convoca questões fundamentais para a prática clínica. Ela nos leva a examinar situações em que o corpo parece falar de uma maneira distinta daquela que encontramos nas formações do inconsciente mais familiares à tradição analítica. Trata-se de um campo complexo que exige uma escuta atenta às diferentes modalidades de inscrição do sofrimento subjetivo e aos modos pelos quais cada sujeito se relaciona com aquilo que o afeta. Em uma época marcada por profundas transformações nos laços sociais e nas formas de sofrimento, as questões relativas ao corpo assumem renovada importância. Somos frequentemente confrontados com manifestações que desafiam nossos referenciais clínicos habituais e nos convidam a repensar a atualidade dos conceitos psicanalíticos. Refletir sobre o fenômeno psicossomático é também refletir sobre a constituição do sujeito, sobre as marcas da linguagem no corpo e sobre os modos de gozo que singularizam cada existência. Temos a alegria de receber nessa noite uma convidada cuja trajetória de pesquisa e de prática clínica certamente enriquecerá nossas reflexões. Sua presença entre nós nos oferece a oportunidade de aprofundar o debate sobre questões centrais da clínica psicanalítica contemporânea, especialmente aquelas que se colocam na interface entre corpo, linguagem e sofrimento. Marcela é psicanalista e psicóloga, membro fundadora do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília e membro de escola da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, coordenadora do Corpus Rede de Pesquisa do Fórum Brasília, doutora em Psicanálise, Subjetivação e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília, mestre em Psicanálise pelo Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica e Psicanálise da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Psicologia Médica e Saúde Mental pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, e em Psicologia Clínica pela PUC-Rio,
autora do livro O Corpo e o Fenômeno Psicossomático na Psicanálise e avaliadora de artigos em revistas científicas de psicologia e psicanálise. Agradeço a presença de Marcela, os comentários que vêm a seguir de Andréia e a participação de todos vocês. Que tenhamos uma excelente noite de trabalho. Marcela, a palavra é sua. Obrigada, Angélica. Bom, antes de iniciar a conversa, gostaria de agradecer, né, primeiro ao convite da Andréia, aí, colega de tanto tempo, né, Andréia? Já fizemos cartel sobre o tema tantos anos atrás, né, antes da pandemia, a gente já estava, né, aí na pesquisa com o fenômeno psicossomático, então, receber esse convite de Andréia foi um presente. Igualmente, a Angélica, né, que a Andréia nos colocou em contato, também agradecer o convite, e estar aqui com vocês essa noite, falando de um tema, né, de pesquisa clínica antigo, né, no meu percurso, é um tema aí que eu, né, já estou às voltas, praticamente 15 anos pesquisando em hospital, clínica, né, consultório, vamos dizer assim, tradicional, e pesquisa também acadêmica. Então, né, essa aventura pelo fenômeno psicossomático, ela é longa, né, e é um caminho que não é fácil, né, de percorrer, mas que é um caminho muito bacana, que eu pelo menos considero assim. Eu queria ver com vocês o seguinte, o que eu pensei para hoje, e aí, né, compartilho aqui com vocês, e aí vocês me dizem, né, se o que eu pensei tá aí, né, vai ao encontro do que, né, vocês aí estão pensando para a gente conversar. Eu pensei eu dividi minha fala em dois tempos, né, vamos chamar assim. Então, um primeiro tempo aí, né, dedicado aos conceitos freudianos, propriamente ditos, né, então eu vou trazer aqui conceitos aí, né, da psicanálise, como inconsciente, transferência, enfim, pulsão, né, conceitos, vamos dizer, talvez mais aí palatáveis, né, para, a partir de então, a gente poder avançar na psicossomática, né, e na psicossomática de leitura lacaniana, né. É importante a gente saber que tem aí diversas correntes, né, psicanalíticas que se debruçam sobre esse tema, né, mas o tema, né, vamos dizer, a ótica que a gente vai estar aqui, né, se aprofundando, então, a perspectiva lacaniana, né, quer dizer, a perspectiva clínica lacaniana. Então, o primeiro tempo, né, eu vou trazer esses conceitos de Freud, e isso é interessante, assim, né, por que eu parto de Freud, né, bom, primeiro, que eu não entendo, né, que é possível falar em Lacan sem trazer o Freud, né, não acho isso possível, também, né, justamente porque seria até mesmo uma pergunta, né, que muitos fazem, bom, mas Freud já falou em psicossomática, né, quer dizer, Freud nunca falou em psicossomática, de fato esse não é um significante freudiano, né, mas é justamente nele que a gente vai buscar aí, né, o que serviu de fundamento, de alicerce, para a gente pensar a psicossomática, né, levando em conta aí, né, a formação aí médica de Freud, né, ele nunca deixa aí de considerar o que é do orgânico, né, mesmo aí trazendo a grande novidade, vamos dizer, a grande subversão freudiana com o conceito aí de pulsão, né, a máxima para a gente pensar esse outro corpo, né, que não o corpo aí dos músculos, tecidos e células, né, enfim. E aí a gente poder pensar no corpo de linguagem, enfim. Então, eu queria só combinar isso com vocês. Então, o primeiro tempo, né, vai ser esse, um segundo tempo aí, a gente então, né, avança na trilha em Lacan, né, no que foi que Lacan deixou, né, para a gente pensar a psicossomática, também levando em conta que não é um tema que Lacan se debruça, né, largamente,
né, em nenhuma das suas referências a gente vai ter, assim, né, um texto de Lacan sobre psicossomática, nada disso. Então, a gente está nos rastros mesmo, né, do que Freud deixou, Lacan deixou, e é até por isso que eu digo que realmente é uma pesquisa longa, né. Isso faz com que a gente precise ir a outros pesquisadores, né, claro. Então, a minha proposta aqui para a conversa de hoje é pensar nesse caminho, e aí eu vou estar trazendo no final, para a gente poder estar aí, né, abrilhantando com a clínica, casos clínicos, né, que eu acho que é a partir da clínica que a gente vai aí conseguir, né, tornar aí o assunto um pouco mais próximo, né, e a gente poder até estar pensando aí direção do tratamento, uma intervenção, como é que isso vai se dar aí, né, na escuta analítica. Tudo bem, gente? A gente, né, só para a gente começar, assim, né, trazendo aqui o que foi que eu pensei para a noite de hoje. Bom, eu vou abrir aqui o meu documento, tá? Então, eu não vou mais ver vocês. Então, qualquer coisa, falem comigo, que eu não estou mais vendo nenhuma carinha. Bom, então, né, o tema, né, que eu, Angélica e Andréia pensamos para hoje, né, foi o corpo e o fenômeno psicossomático na clínica psicanalítica. É importante, né, dizer que, antes de tudo, né, a gente precisa ir localizar, né, então, a psicanálise enquanto esse campo do saber, né, quer dizer, que há um objeto específico, né, e aí a gente vai pensar o inconsciente, né, quer dizer, o que diferencia, né, a psicanálise da psicologia, né, com os objetos da psicologia, né, a consciência, a razão, enfim. Então, a gente está num campo muito próprio, né, de clínica, de atuação, e com um método bastante específico, né, um método aí cunhado por Freud, de uma pesquisa clínica, né, quer dizer, a clínica, então, vai estar-nos aí servindo, né, de orientadores, né, para a gente poder estar pensando o próprio método, né. E uma regra aí, né, que Freud vai chamar lá de regra fundamental, que é a associação livre. E eu começo por aqui, justamente porque na regra fundamental da psicanálise que a gente vai ter o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro problema no que vai dizer respeito ao fenômeno psicossomático, justamente na associação livre. E isso a gente vai trazer, vai voltar a isso mais adiante, tá? Mas é importante já deixar colocado, né, isso de cara, justamente porque isso vai trazer algo de um outro manejo clínico, né, que não um manejo clínico pela via da neurose, né, de uma associação livre, aquela em que o sujeito, né, vai lá fazendo a sua cadeia de significantes, né, seguir, perfilar, e o analista aí, por vezes, né, intervindo, interpretando, enfim, a gente poder pensar em as ações do analista, né, ato analítico, a interpretação, enfim. Bom, então, rapidamente, né, falando aqui, né, de início, sobre o inconsciente freudiano, né, então, quer dizer, Freud vai lá nos primórdios, né, fazer essa equivalência, né, equivaler o sonho aí ao inconsciente, né, as formações do inconsciente, propriamente dita, né, o que depois ele vai né, colocar aí lado a lado o sintoma, né, o ato falho, o xiste, mas ele é dos sonhos, né, que ele começa e que ele, então, vai partir, né, para a própria descoberta, né, desse inconsciente, que é o inconsciente aí, né, que possui leis, possui desejo, não é mais aquele inconsciente filosófico, né, o inconsciente ele já era, né, tratado, tempos anteriores a Freud, né, Freud não inventa o inconsciente, né, ele já era uma palavra tratada pela filosofia, mas o que Freud traz de novidade, com toda certeza, é que, bom, o inconsciente possui leis, o inconsciente tem desejo, né, então ele adiciona aí, né, outras características a
essa instância, né, vamos dizer assim, essa instância do aparelho psíquico. E ele vai dizer, a partir de suas descobertas, né, com o sonho, isso, né, principalmente na interpretação de sonhos, né, ele traz diversos casos, e né, o sonho paradigmático lá, que o Lacan depois vai trabalhar no Seminário 2, o sonho de injeção de Irma, né, e ele vai ter todo um trabalho para pensar, então, que o sonho possui duas leis, não é isso? O deslocamento e a condensação, é o que ele vai dizer aí, né, que seriam as duas leis aí que vão reger esse inconsciente. Bom, como é que a gente vai ler isso em Freud, né, quer dizer, é daí que Freud, então, né, vai recolher essas leis do inconsciente, de deslocamento e condensação, para pensar o que ele vai estar chamando aí das suas figuras de linguagem, né, de metáfora e metonímia. Então, quer dizer, né, o inconsciente, ele tem uma estrutura de linguagem, né, o inconsciente, ele é linguageiro, né? Essa é uma das grandes descobertas, né, de Freud, não só na interpretação dos sonhos, né, ele vai ter textos mais adiante, como lá em 1910, quando ele vai falar, né, das palavras primitivas, quando ele vai dizer que uma palavra pode comportar o sentido oposto em si mesma, né, quer dizer, e isso era algo que ele já observava nos sonhos, né. E Lacan, então, lá já, né, com a linguística, né, aí, ao seu, como estrutura, né, estruturante aí, de sua própria época, né, ele já tem aí condições, então, de trazer, não é, essas figuras de linguagem, né, então, da metáfora e da metonímia, que são figuras de linguagem, figuras da linguística, né, e que o Lacan, então, vai pensar como é que isso vai reger o próprio inconsciente, né, a partir do que o Freud pôde entender, né, como condensação e deslocamento. E aí, Lacan, então, vai trazer, né, essa proposta do inconsciente estruturado como uma linguagem, né, partindo justamente disso, né, quer dizer, o inconsciente, ele possui uma propriedade, né, ele admite em sua propriedade, né, em sua origem, vamos dizer assim, uma palavra que comporta ela mesma o seu sentido, aquele sentido, o sentido oposto ao mesmo tempo, quer dizer, essa é uma característica do inconsciente, né, que é justamente como Lacan, então, vai pensar, né, já aí avançando com o estruturalismo, a inversão, né, que ele vai propor, da lógica sussurriana, né, então, quer dizer, o que Saussure trabalhou na linguística, né, com o significado, o significante, o Lacan, então, já vai propor essa inversão e falar, né, que o que predomina, então, é o significante e não o significado, né, quer dizer, o que predomina, então, né, na escuta inconsciente é o sentido que aquele sujeito vai atribuir a determinada imagem, né, e é por isso que ele vai dizer, então, que o significante é único, é exclusivo, é singular, não é isso? De cada um, né? E não a imagem em si, né? Quer dizer, não aquela imagem de significado, né? Ele propõe essa inversão, né? Aí, a partir ele propõe uma subversão, né, na verdade, de uma lógica aí estruturalista para pensar, então, o funcionamento do inconsciente. Bom, então, eu começo pelo inconsciente para poder chegar justamente na transferência, que é um outro ponto muito importante para o encontro de hoje, justamente porque, né, a transferência, né, via transferência que vai se dar o trabalho analítico, não é isso? Quer dizer, né, as intervenções, não é isso? O que se dá numa sessão de análise, né, vai passar pela transferência, né? E a gente sabe aí que a transferência, né, ela se trata justamente dessa presentificação do inconsciente do sujeito no laço social, né, não estou nem aqui só falando de consultório privado, de divã, não, né, é a presentificação do inconsciente daquele sujeito no laço, né, como ele vai se relacionar por aí, né, claro, tomando aí, né, de início, aquelas figuras, né, iniciais, né, de suas intimidades, né,
para então poder estar colocando, né, presentificando esse inconsciente aí no laço social, quer dizer, com o analista, com o professor, com o médico, enfim, isso é algo que a gente, né, presentifica na própria sessão. E aí eu trago a questão da transferência, justamente, voltando lá no início, né, quando eu falava da associação livre. Então, quer dizer, né, já puxando aqui o gancho, né, a gente vai ter uma questão, né, que a gente precisa analisar com bastante cuidado, no que diz respeito, né, à clínica da psicossomática, né, que é a associação livre, a transferência. Então, é um outro elemento que vai saltar aos olhos, né, para a gente poder também estar pensando como, então, se dá a transferência nessa clínica tão específica, né. Bom, caminhando mais um pouco aí com Freud, eu acho que é bastante importante a gente ter essa dimensão, né? Se a proposta aqui é a gente falar desses acontecimentos de corpo que não passam pela linguagem, né? Que se diferenciam de um sintoma, né? E a gente pensar, então, essa diferença entre o corpo lá da medicina e o corpo da psicanálise, né? Quer dizer, esse corpo aí atravessado pela pulsão, pela sexualidade, e o que, então, vai nos levar ao que Freud, né, fez, né, essa genialidade de trazer o conceito de pulsão, né, e a gente pensar aí, então, que né, o corpo, a partir da psicanálise, ele é um corpo pulsional, né, ele responde como um corpo pulsional, né, não se trata mais daquele corpo instintivo, né, tal qual um animal, né, vai responder a determinado comando, enfim, né, a pulsão é justamente isso, né, ela vai promover essa subversão, né, do que vai ser o corpo da psicanálise para o corpo da medicina. Isso também vai nos interessar sobremaneira para a pesquisa, né, do fenômeno psicossomático. Ele vai fazer, né, todo um avanço, que eu vou caminhar um pouco mais aqui, ele vai fazer toda né, uma lógica de raciocínio aí, né, para falar lá da pulsão de vida, da pulsão de morte, né, dessa dualidade pulsional, ao ponto que ele vai, né, chegar a dizer, então, que a pulsão de morte é essa aí, a primitiva, né, a primeva, vamos dizer assim, né, e é justamente a partir desse conceito aí, né, da pulsão de morte, que também a gente vai ter um grande passo para a gente caminhar mais um pouquinho em direção ao fenômeno psicossomático, né? Justamente quando Freud vai falar lá na Conferência 32, que a pulsão de vida e a pulsão de morte nem sempre estão assim tão amalgamadas, né? Tão juntas, né? Nem sempre elas estão funcionando nessa modalidade aí, né? Isso aí eu vou entrar um pouquinho mais adiante. Bom, e aí, já, né, trazendo aqui, né, e dando aqui esse avanço aí com Lacan, é bastante importante a gente começar, então, a distinguir, né, o que o Lacan vai trazer como os registros, né, então ele vai dizer aí que para a gente pensar o sujeito, a gente precisa, de alguma maneira, né, a gente se utiliza do arcabouço aí, né, dos nós borromeanos, e dos registros, que ele vai chamar, né, de imaginário, real e simbólico. Então, a gente vai ter, então, né, um corpo do imaginário, né, como esse corpo lá, né, do narcisismo, lá desde Freud, né, quer dizer, o narcisismo como essa nova ação psíquica, não é? Que é preciso que algo seja adicionado àquele início, né, autoerótico, quer dizer, é preciso que haja, né, uma nova ação psíquica, é preciso que haja uma novidade, né, a fim aí de provocar, então, o que o Freud vai chamar de narcisismo, né, e justamente o que vai nos ajudar a pensar que o sujeito não nasce com o corpo, né, quer dizer, o sujeito, ele não nasce com o corpo, é preciso que haja um outro, né, que
o libidinize, né? Que libidinize esse corpo, que dê palavras a esse corpo, né? Então, a proposta, né, do imaginário é justamente a gente pensar isso que vai dar consistência a esse corpo, né? Ou como Lacan vai avançar, enfim, né, se debruçar quando ele vai pensar o esquema L, o estágio do espelho, né, enfim, quer dizer, aquele corpo até então desfragmentado, despedaçado, né, é preciso que haja algo aí que dê consistência, né, e que possa justamente propor uma dialética, né, partir, né, para uma dialética, e não ficar mais naquele nível autoerótico, né. Bom, então esse pedaço de corpo, né, que o bebê nasce, né, quer dizer, pensando lá na constituição psíquica, né, ele precisa então ser falado, né, é preciso falar do corpo, né, colocar significantes nesse corpo, né, que o sujeito o incorpore, né, quer dizer, é preciso que haja essa incorporação significante. Agora, o que vai ficar muito claro aqui na clínica da psicossomática é o fato de que o significante não vai marcar o corpo de forma igual, né, quer dizer, a palavra não dá conta de marcar esse corpo de forma igual. E isso é muito importante, né, que aí a gente já vai poder entrar com a dimensão aí do registro do real, né, do real do corpo. Justamente, né, a partir desse resto que fica, né, quer dizer, esses significantes que marcam o corpo e que não vão dar conta, né, de marcar esse corpo de forma igual, há algo que vai ficar de fora, né, vai haver aí um resto, né, e que a linguagem não vai poder dar conta, né, de tudo o que é do corpo. Se a gente for, né, voltar um pouquinho a Freud, né, então eu falei da pulsão de morte, dessa disfusão pulsional, que eu vou falar um pouco mais adiante, que aí já vai ser, né, alguma coisa de pegadas em Freud, para a gente estar pensando, né, o fenômeno psicossomático, mas também é importante a gente tocar, né, no que Freud vai trazer aí com o conceito de repetição, né, quer dizer, então, é justamente algo que se repete, desse resto que se repete, né, que a gente vai poder escutar isso clinicamente, e aí já, né, com o que Lacan vai recolher de Freud para pensar o próprio conceito de gozo, né, esse é um conceito muito caro, né, a Lacan, a todos nós lacanianos, e especialmente na clínica psicossomática, né. Então, o Lacan vai desenvolver toda uma proposta, né, para pensar, né, o gozo, as formas de gozo, né, e isso, né, que ele está aí, a partir de Freud, justamente pensando, né, que esse gozo, né, isso aí, então, seria, de fato, um resto, né, um quantum, uma sobra de energia, né, que fica daquilo que as palavras não dão conta de alcançar, o que é do afeto, né. Então, é só a gente aí lembrar das crises de angústia, né, quer dizer, há algo que a palavra não foi capaz de recobrir, né, de velar, e que então aparece aí, né, como o afeto na crise de angústia, né, a angústia propriamente dita, né, a gente escutar um sujeito em crise de angústia, né, de alguma forma, né, tentar, né, escutar por onde está passando, né, isso aí que ele diz sentir, e o sujeito não dar conta, né, muitas vezes de nomear aquilo que ele sente. Então, é só para a gente já ter também em mãos essa proposta, né, que o Lacan vai trazer com gozo. Bom, então, justamente, né, desse corpo, né, do corpo nesses 3 registros que a gente vai estar pensando para falar no fenômeno psicossomático. Aqui eu já vou partir, então, para o que eu chamo de pegadas freudianas para o estudo, né, da psicossomática, né,
Eu já trouxe algumas, né, a maioria delas, né, então, quer dizer, a própria concepção do conceito de pulsão de morte, a ideia de que há um automatismo de repetição, né, a partir da pulsão de morte, aquilo que Freud vai trazer na Conferência 32, que eu também já mencionei, né, quer dizer, é um desdobramento disso que ele já pensou desde 1920, né, quer dizer, que as pulsões nem sempre estão amalgamadas, estão juntas, né, ele vai dizer na Conferência 32 que as pulsões podem estar desfusionadas, quer dizer, é possível ter uma pulsão de morte livre, né? E ele teria aí outros meios também da gente poder avançar a partir do desdobramento da pulsão de morte, né? Quer dizer, a própria ideia de um masoquismo originário, né? Também como ele vai fazer uma inversão, né, lá do que ele pensou, né, então se antes era a ideia de um sadismo, ele vai então, né, a partir da pulsão de morte, recolocar o masoquismo aí, né, originário, e um outro ponto que é muito importante para a pesquisa da psicossomática, é o que Freud pensou com o que ele vai chamar de neuroses atuais, né, então, quer dizer, né, o Freud entendia que haviam duas modalidades de neurose, né, quer dizer, a neurastenia, né, e então, o que posteriormente lá ele, né, veio a colocar como a neurose de angústia, né, quer dizer, aquelas neuroses, então, que não vão possuir, né, sintomas que estejam relacionados, né, à própria história do sujeito, quer dizer, são neuroses em que, né, se distinguem lá do que ele vai nomear de psiconeuroses, né, quer dizer, da histeria e da neurose obsessiva, né, quer dizer, que são neuroses que possuem aí em sua origem, né, algo da ordem de uma fixação sexual, de um conflito psíquico, né, a história sexual infantil, que via análise a gente tem condições de escutar uma recordação, né, do sujeito a partir de sua própria história, né, quer dizer, e a partir, então, da técnica de associação livre. Então, né, voltando lá para o início da fala, né, o que distingue radicalmente do que o Freud vai chamar de uma neurose atual, né, que é, então, quando o conflito, ele vai ficar restrito, né, a um plano, né, segundo, né, o Freud vai dizer, é um plano somático, né, quer dizer, há uma descarga corporal, né, de tal ordem que vai direto para o corpo, né, ela não vai fazer essa passagem, né, justamente via recalque, né, o mecanismo de defesa, não vai, ele vai extrapolar a barreira do recalque, e ele vai, então, diretamente ter uma relação somática, né, então Freud vai dizer que a neurose atual é essa que o sujeito não tem história para falar dela, né, justamente disso que o acomete. E aí que ele vai, então, lá, né, na neurose de guerra, vai pegar os traumatizados de guerra, que voltavam das guerras, né, e ficavam ali fixados naquele conteúdo traumático, né, uma questão de fixidez no conteúdo, né. Isso é muito importante, né, porque a gente vai escutar clinicamente, né, uma distinção muito grande, né, quando há um acometimento do fenômeno psicossomático e quando não há, né, e é por isso que eu comecei falando da associação livre e do conceito de transferência. É isso que eu chamei de pegadas freudianas, pessoal, eu tenho no meu livro, tá? Eu, né, produzi um livro a partir da minha dissertação de mestrado, e eu tenho isso, né, detidamente lá, eu estou aqui, né, de forma resumida, trazendo aí alguns caminhos em Freud, né, mas no livro tem um capítulo extenso falando aí sobre, né, sobre os achados em Freud. Bom, e aí, se a gente, então, pensar nas vertentes da psicossomática na psicanálise, né, quer dizer, então,
há, então, segundo Freud, neuroses, né, que não passam pela via do recalque, né, do mecanismo do recalque, né, como é que isso, então, se apresenta? Então, a gente teria aí, né, diversas vertentes para pensar a psicossomática. Dentro da psicanálise, a gente vai ter o Grodek, né, um médico aí importante, que dialogava com Freud sobre as doenças orgânicas, né, a gente vai ter aí os psicanalistas da escola de Chicago, né, que é um pessoal que produziu muito sobre psicossomática, né, e um de seus principais representantes, o Franz Alexander, e a Escola Psicossomática de Paris, né, com o seu principal representante, que é o Pierre Marty, né, alguém que Lacan dialoga muito para pensar algumas questões em relação à psicossomática, né, principalmente o que o Pierre Marty vai trazer como pensamento operatório e depressão essencial. Pierre Marty vai dizer que o sujeito psicossomático, ele tem uma depressão essencial, né, justamente porque ele é um sujeito, nas palavras do Pierre Marty, mal mentalizado. Teve algo nessa mentalização, né, que não foi feita, né, e que ele vai escutar algo que ele vai chamar de um pensamento operatório, e que a gente vai ver lá com Lacan, o que ele vai trazer com a figura de linguagem da holófrase, tá? Que é justamente esses significantes que não se encadeiam, né, e a gente vai ter efeitos disso na própria associação livre. Bom, especificamente entrando aí, né, no que estaria, então, a psicossomática em Lacan, então a gente vai ter, como eu disse no início, são momentos, tá, são passagens na teoria lacaniana sobre o que ele está pensando da psicossomática. Eu trouxe aqui para vocês, né, as principais passagens, mas também tem outras, que talvez aqui não seja o momento, pode ficar para uma outra conversa, que já seriam os avanços de Lacan, né, principalmente a partir do que ele vai entender pela letra, pelo tracionário. Então, a partir da década de 75, 70, eu vou me deter menos, né, nisso, e vou aí me dedicar mais às principais passagens que o Lacan vai trazer. Então, elas dizem respeito, né, ao fenômeno psicossomático, como ele vai localizar no registro do imaginário, num primeiro tempo, que é justamente no seminário 1 e seminário 2. Então, são passagens em que Lacan vai localizar a questão psicossomática como uma falha do imaginário, tá? Uma questão justamente ligada ao autoerotismo, como se esse sujeito tivesse ficado lá vamos voltar um pouco, lá na constituição psíquica, no autoerotismo, né, como se ele não tivesse avançado para uma dialética do eu, né, ao ponto da nova ação psíquica do narcisismo operar. Então, esse é o primeiro momento que Lacan vai trazer algo do fenômeno psicossomático. Então, vejam, né, muito no início ali de suas pesquisas. A gente vai ter um segundo momento muito importante, que é a passagem que Lacan vai trazer no seminário 3, que é o seminário das psicoses, justamente onde ele está bastante preocupado, né, com as figuras de linguagem, ele está trabalhando muito nesse seminário justamente para pensar a questão da psicose, e ele já vai trazer, então, algo de ordem da holófrase, sem dizer que é aí uma das figuras de linguagem, né, presentes na psicossomática. Isso ele vai trazer mais adiante no seminário 11. Mas aqui no seminário 3, ele já está às voltas em pensar como é que se dá a estruturação especificamente da paranoia, né, da psicose na paranoia. E lá no seminário 11, é importante, né, esse bate-bola, porque é lá, então, que ele vai propriamente dizer que há o que ele vai chamar de uma tríade, né? Essa tríade para Lacan vai ser, então, né, a debilidade mental, o sujeito acometido por uma debilidade mental, o sujeito acometido pelo fenômeno psicossomático e o sujeito paranoico. Essa tríade participa, né, com
uma figura de linguagem chamada holófrase. E a gente vai entrar um pouquinho no que seria essa holófrase. Uma quarta passagem bastante importante que Lacan vai fazer, a última, né, claramente sobre o fenômeno psicossomático, é quando ele vai trazer o fenômeno psicossomático já como algo da ordem da escrita hieroglífica, né, quer dizer, há uma escrita no corpo que é de outra ordem que não sintomática, que então vai aparecer, vai ser escutada, né, no fenômeno psicossomático e, né, voltando, vão dar efeitos na associação livre, né. É uma passagem que Lacan vai falar, lá em 75, na Conferência de Genebra. Então, essas são aí as 4 principais, importantes passagens, né, em todo o seu ensino da psicossomática. Eu acho que é importante, antes de entrar, né, na questão da holófrase, enfim, a gente, antes não, né, em conjunto a ela, né, fazer uma primeira distinção entre o que então seria esse sintoma corporal para um acontecimento de fenômeno psicossomático. Quer dizer, será que o sujeito pode ter um sintoma corporal e um acontecimento do fenômeno psicossomático? Será que não? Será que se tem um acontecimento da psicossomática, você não vai ter um sintoma corporal? Né? É importante trazer isso como até mesmo dicas clínicas, eu diria, né? Quer dizer, se a gente viu lá atrás, né, que as leis que vão aí fazer, né, as figuras de linguagem, né, já com o termo lacaniano, que vão fazer a regência do inconsciente, é a metáfora e metonímia, né, quer dizer, são a partir dessas leis, né, que o conflito edípico do sujeito vai ter apresentado, né, justamente aí, né, nesse desejo aí incestuoso sexual infantil que não pôde ser solucionado, então ele vai buscar uma satisfação, se a gente for lá na histeria, pela via da conversão, né, e, né, fazendo uma separação grotesca, né, lá na neurose obsessiva pela via do pensamento, né, claro que isso é só uma divisão didática, né, isso não é tão separável dessa maneira. Mas é só para, né, tornar algo mais possível, né, da gente fazer essa separação. Então, quer dizer, o corpo na histérica, né, o corpo do sintoma é aquele corpo plástico, né, quer dizer, é aquele corpo que ele é aberto a uma intervenção pela palavra, né. Foi isso que a gente aprendeu com Freud, né, quer dizer, que a palavra é capaz de intervir sobre o corpo, né, sobre esse corpo que sofre, né, sobre isso que está em forma de conversão, seja, né, no pensamento, seja no corpo, né, quer dizer, há intervenções possíveis, né, para que esse corpo abra, né, tem uma figura que o Lacan vai colocar no Seminário 11, eu também utilizo muito ela no meu livro, que ele vai chamar do gráfico da chupeta, né, quer dizer, ele vai colocar o objeto A no meio, né, e vai mostrar que o corpo tem uma plasticidade, né, ele acolhe a palavra, né, e é por isso que a intervenção analítica, né, a gente verifica efeitos, né, de corpo nesse sintoma neurótico, né. E é claro que o sintoma, ele vai se utilizar, então, justamente por ser uma formação do inconsciente, das leis aqui da metáfora e da metonímia, né, então, uma cadeia significante é isso que a gente vai estar escutando. Quando a gente vai falar da holófrase, disso que o Lacan, né, vai trazer desde o Seminário 3, e que eu trouxe aqui a frase, propriamente, que ele vai dizer o seguinte, a primeira vez que ele vai falar de holófrase. A holófrase é a apreciação da situação total e a fragmentação simbólica. É a ausência do intervalo significante entre S1 e S2. Quer dizer, a holófrase é como se os significantes, eles estivessem grudados, eles estivessem, o Lacan vai chamar, eles estão gelificados, né? Quer dizer, tem uma massa significante que não faz o discurso, né, corrente, né? Quer dizer, é como se lá
na inversão de Saussure, a gente ficasse pautado apenas no significado, quer dizer, naquilo que é da imagem, né? E o sujeito não vai significantizar, né, dar história àquela imagem, né? E como que a gente vai escutar isso clinicamente? Vai vir em forma de não associação livre, né? Quer dizer, o significante, ele vai estar aí, né? Ele não vai estar articulado a outro significante, né? Ele vai estar junto, né? Ele vai estar não metaforizado, né? Quer dizer, tem um ponto que não é de metáfora. Esse vai ser o efeito que a gente vai escutar, e quando colocar o caso clínico, isso fica muito claro, o que ficou ali, né, da ordem de uma holófrase, enfim. Então, é importante, né, a gente pensar, quer dizer, a holófrase é também uma figura de linguagem, assim como a metáfora, a metonímia, mas ela é muito específica, como Lacan vai dizer lá, para essa tríade, né, debilidade mental, psicossomática e na paranoia. Então, bom, o sujeito acometido, né, pelo psicossomático, como que isso aparece na clínica, né, quer dizer, primeiro que é uma clínica, né, que na maioria das vezes o sujeito busca uma análise via um pedido médico, um encaminhamento médico, quer dizer, né, aquilo que a medicina já não sabe mais o que fazer, já não deu conta, né, eles geralmente aí são pacientes classificados pela medicina como pacientes problemáticos, né, que não se tem o que fazer, o medicamento não faz efeito. Então, geralmente, são sujeitos que chegam à análise com um encaminhamento médico, um pedido médico, né, e muitas vezes transferidos com o próprio médico, né, o que também é uma questão, né, quer dizer, o sujeito aderido, né, a esse discurso médico, né, o que vai muitas vezes aí poder trazer dificuldades, né, até na própria intervenção, né. Uma coisa que eu trabalho muito no meu livro, que eu acho também muito interessante da gente colocar aqui na conversa, é muito comum na medicina, no discurso médico, quando a gente, né, conversa com os médicos, eles tratarem as doenças chamadas autoimunes, né, quer dizer, isso que é uma questão, né, do sistema imunológico, como, né, doença de Crohn, doenças, o próprio pênfigo, né, que foi a outra, né, um acometimento de um dos pacientes, quer dizer, é muito comum em muitas leituras psicanalíticas a gente fazer esse nivelamento, né, de conceito. Quer dizer, então, uma doença autoimune para a medicina automaticamente vai ser um fenômeno psicossomático, né. E a minha pesquisa justamente é para dizer, né, um dos achados é que não, assim, né, a gente não pode ir por achatamento discursivo, né, a gente precisa justamente ir pela escuta, né, para a gente pensar o que é um fenômeno psicossomático para a psicanálise, né, e que muitas vezes vão ter sujeitos com doenças autoimunes e que são fenômenos, né, psicossomáticos. É muito comum a gente ver, né, alguns analistas fazendo, vamos dizer assim, essa equivalência, né, quer dizer, é bastante próprio, né, da clínica psicossomática, né. Então, quer dizer, é um sujeito, né, que voltando, né, o que seria esse sujeito acometido pela psicossomática, né. Então, quando Lacan vai dizer da tríade, da debilidade mental, psicossomática e paranoia, né, se referindo ao holófrase, ele está justamente dizendo que a psicossomática é aquela que congela, o sujeito está débil, o sujeito está congelado diante do desejo, né, quer dizer, aquela pergunta, né, que aparece, né, propriamente tão aberta numa análise da neurose, né, o que o outro quer de mim, né, o que ele, né, imaginou de mim, o que ele espera de mim, isso que dá essa abertura, né, quer dizer, esse sujeito em relação a esse outro, que faz perguntas, né, sobre seu próprio desejo, é justamente o que a gente não vai ver numa figura de linguagem como a holófrase, né, quer dizer, essa pergunta do que o outro pensa de mim, o que o outro quer de mim, o que o outro deseja de mim, né, é uma pergunta que a gente não vai verificar,
né, quando a gente identifica aí uma holófrase. No caso clínico, como eu falei, eu vou trazer, né, um exemplo disso. E aí, já passando, então, né, para o que o Lacan vai trazer com a proposta de pensar a psicossomática como um hieróglifo, né, quer dizer, já a partir do conceito de gozo, né, ele vai, então, dizer, né, que ele vai se utilizar, né, desse sistema de escrita, como ele vai chamar, né, então, é um sistema de escrita que o Lacan identificou lá nos povos antigos, né, que eram inscrições feitas, né, nos túmulos, né, nas tumbas, né, e que eram de dificílimas leituras, não tinha como leitura, não conseguia se decifrar o que estava escrito ali, né, quer dizer, e aí tem um exemplo, né, que o Lacan vai dar largamente da Pedra da Roseta, né, como essa escritura antiga, né, e que não havia possibilidade de leitura daquela escrita, né, e ele vai se utilizar, né, dessa proposta do hieróglifo para dizer que no acometimento do psicossomático, né, que então a gente está vendo a partir da sua figura de linguagem, que é distinta de uma formação inconsciente, quer dizer, não é um sintoma inconsciente, né, algo também vai se oferecer como um enigma para leitura, né, mas que o Lacan vai dizer que a gente não sabe ler, né, justamente porque é algo que está da ordem de uma marca do que ele vai chamar da marca do número, né? Ele vai trazer essa proposta do número, o número como algo que não se dá a ler, diferente de uma escrita, né, com a história do sujeito, como eu disse lá atrás, né, desse corpo plástico, que a história vai contando sobre esse corpo, né. Então, né, esse acometimento psicossomático, Lacan vai pensar aí como algo da ordem de uma assinatura, né, alguma coisa que está assinado, né, e não proposto por uma substituição, né, justamente o que a metáfora vai fazer, né, substituir é o que não vai acontecer, justamente porque ele vai trazer a ideia de que há um gozo fixado, né, nessa assinatura, né, nisso que ele vai chamar de um cartucho, né, é algo do registro do real que diretamente marca o imaginário do corpo do sujeito, como um resto que ficou do campo do simbólico, né, quer dizer, as palavras não dão conta de tudo, né, nem tudo do corpo foi libidinizado, foi sexualizado, né, há o que resta disso. Há também um outro momento que eu acho importante destacar, que aí já é alguma coisa que o Lacan não está propriamente falando do fenômeno psicossomático, mas que eu acho que é muito importante para a gente pensar. Eu trabalhei isso um pouco na minha tese, não pretendo, né, entrar nisso aqui, mas eu acho importante trazer o que o Lacan vai falar de uma falha epistemossomática, né, quer dizer, então, Lacan muito preocupado, né, se a gente pega a partir da ciência e da verdade, né, quer dizer, em se debruçar, né, o que foi que a ciência, né, que a ciência positivista, a partir de Descartes, fez aí, né, com o corpo, né, com esse exílio do corpo, né, e como é esse retorno, né, quer dizer, o que retorna dessa separação lá entre corpo e pensamento, né, e ele vai chamar, então, esse retorno, né, o que retorna, que ficou excluído do discurso médico, ele vai, então, trazer o conceito de falha epistemossomática, né, quer dizer, e aí se a gente for avançar com os discursos, com o seminário 17, a gente vai assistir Lacan fazer, né, essa aliança, né, entre o discurso da ciência, o discurso do capitalismo, né, se a gente pensar, né, o que foi que hoje os planos de saúde fazem, né, com esse avanço, né, de, bom, tem que produzir um remédio, aí tem que ter um exame, tem que ter vários exames, né, e isso se produz um aumento, né, muito grande, né, entre o que então, aí, né, o que ficou lá do que o Descartes foi chamar, né, de pensamento, e o que ficou para o corpo, quer dizer, esse aumento, essa separação que o Lacan vai pensar
a falha epistemossomática, né? E que é um conceito muito interessante para a gente pensar aqui, né? Quer dizer, como é que que a psicanálise, né? Como é que a psicanálise vai estar preocupada, né? Com o que a gente pode fazer com isso que restou, né? Dessa separação lá promovida pela ciência, né? Todo o avanço da ciência, né? Lacan em nenhum momento é contra a ciência, não é isso? Mas deixou efeitos, né? E a psicanalista Marianita Carneiro Ribeiro tem, né, alguns textos, né, trazendo, então, aí esse aumento da falha epistemossomática justamente aí nessa união, né, discursiva, né, desse discurso da ciência, discurso do capitalismo, quer dizer, né, e como que a gente pode pensar o gozo, né, nessa dimensão que ficou excluída, né, justamente o que a medicina vai excluir é a dimensão do gozo, e que é o que o fenômeno psicossomático vai apresentar, né, o que o Lacan vai chamar lá de gozo outro, né? Então, ele vai ter, né, uma proposta aí de distinguir, né, essas modalidades de gozo, e então ele vai chamar, né, esse gozo que participa entre real e imaginário, que não há, né, passagem pelo simbólico, como um gozo outro, né, justamente isso que ficou marcado, fixado, né, na carne, e não fez passagem pelo simbólico, né, justamente porque o simbólico não dá conta, né, não dá conta de tudo. Então, como que a gente pode pensar, né, quais são, então, as diferenças clínicas, né, voltando lá para o início. Como que isso vai aparecer no manejo da transferência, né, quer dizer, se o sujeito acometido pelo fenômeno psicossomático, em alguma medida, o que se escuta clinicamente é ele não falando sobre isso, justamente porque há a figura da holófrase, né, há esse congelamento significante, qual a repercussão disso na transferência? Isso clinicamente, como isso é verificável clinicamente, né? Isso vai trazer toda uma diferença no manejo clínico de transferência, né? Se o sujeito não fala de determinada coisa, e se a gente trabalha sob a perspectiva da associação livre, como então isso vai se dar, né? Então, assim, né, quer dizer, o que se tem de efeitos, né, clínicos, e que aí eu participo já aqui com os casos clínicos, né, para a gente depois abrir para a conversa, né, quer dizer, é que há algo da transferência, e essa tem sido a minha aposta, né, a partir aí das minhas pesquisas, há algo da transferência, vamos dizer, tradicional pela via da neurose, né, que algo da palavra, algo de uma intervenção na neurose, né, justamente porque a psicossomática, ela não é uma estrutura clínica, né, nem um tipo clínico, né, ela é um acontecimento, né, transestrutural, quer dizer, ela pode aparecer em qualquer tipo clínico, né, estrutura clínica, neurose, psicose, perversão. Então, a gente vai ter, né, como guia aquilo, então, que Lacan nos deixa para a direção de tratamento, a transferência via neurose, né. Então, uma das apostas é justamente essa, né, de que é pela via do gozo fálico, desse gozo da neurose, né, disso que passa pela palavra, que a gente vai verificar, né, claro, não uma verificação como causa e efeito, não é isso, mas a gente vai ter casos clínicos em que se percebe um recrudescimento do fenômeno, né, quer dizer, há algo do fenômeno, né, que se reduz, mesmo que a intervenção analítica não toque diretamente nisso que é da ordem da holófrase, né, como eu estava dizendo aqui diretamente. Bom, eu pensei de passar agora, gente, para os casos clínicos, né, que aí eu acho que a gente amarra um pouco melhor, né, tudo isso aqui que é da teoria, e queria saber de vocês. Eu separei
3 casos, só que eu acho que vai ficar muita coisa, até pelo nosso avançar da hora. Então, eu pensei em trazer um caso clínico, que é o caso da Fernanda, da minha tese, e queria saber com vocês se podemos fazer assim, a gente pegar só esse caso, né, para a gente poder ter tempo para o debate, né, e para a conversa. Pode ser? Pode, Podemos sim, Marcelo. Então, o caso clínico que eu separei aqui é o caso que eu nomeio Fernanda. Ele é um caso que foi atendido há mais de 10 anos atrás, tá? E é o seguinte. Eu vou fazer a leitura, tá? Quando ainda estava no Hospital Universitário Pedro Ernesto, né, eu recebi um pedido médico que dizia: paciente recém-operada de cirurgia de colostomia, né? A mesma encontra-se deprimida pela morte do pai. Solicito o acompanhamento da saúde mental. Esse era o pedido médico. Fernanda, de 41 anos, foi internada no hospital para a realização de uma cirurgia de emergência. A paciente, portadora de doença de Crohn, há 20 anos, fora submetida à 5ª cirurgia. Porém, nessa cirurgia de agora, além da retirada de parte do intestino delgado, intestino grosso e reto, houve uma perfuração dos órgãos, o que demandava, então, a cirurgia de colostomia. Colostomia é aquela bolsa, né, que se acopla, né, o sujeito para onde as fezes devem sair, né, do corpo. Na minha primeira ida ao leito, Fernanda, ainda muito debilitada, ela tocava com a mão direita o objeto que a amarrava, né, a bolsa de colostomia. E a paciente quase não falava, chorava muito, e dizia que não estava sentindo muitas dores, né, porque ela tinha sido entubada e tal, e ela falava, ela só murmurava, né, ela não falava. Estou retida aqui. Essa era a frase, né, da Fernanda. Durante 4 meses, acompanhei semanalmente a paciente na enfermaria. Fernanda era solteira, morava com a mãe e possuía doença de Crohn desde os seus 20 anos. Ela estava com 41, né, nessa 5ª cirurgia que se deu, então, a colocada aí da bolsa. Iniciou suas associações contando que tudo começou quando um dos irmãos morreu no hospital, por conta de uma alergia muito agressiva. Uma semana após o falecimento desse irmão, Fernanda lesionou pela primeira vez o intestino. Foi internada e descobriu a doença. 5 anos após a descoberta da doença, ocorreu a sua segunda internação. Fernanda afirmou, naquela ocasião, estar muito triste com a patroa, né, com quem ela trabalhava na época. Ela trabalhava numa casa de família. Morava na casa de uma família e trabalhava como doméstica. No final daquele ano, pedira para a patroa lhe pagar uma passagem de ônibus para visitar a família. A patroa, então, comprou a passagem para o ônibus das 17 horas e deixou a Fernanda na rodoviária às 13 horas e se despediu dela. Fernanda contou ter permanecido na rodoviária, observando vários ônibus, saindo com destino para a sua cidade. Porém, todos eles estavam vazios. E aí ela fala: todos os ônibus saíam vazios. Como ela pôde fazer isso comigo? Ela, a patroa, né? Por que não comprou uma passagem mais cedo? Se perguntava. Uma semana após esse episódio, a Fernanda novamente foi internada. Aos 30 anos, 5 anos após a segunda internação, a paciente narra que sua irmã foi internada no hospital e morreu de câncer de mama. Fernanda viu tudo, mais uma vez. A paciente é internada com outra lesão, agora no reto. Na 4ª internação, aos 35 anos, 5 após a morte da irmã, Fernanda foi abandonada pelo noivo. Contou que estavam noivos há 8 meses. Um dia, saíam da igreja e, como de costume, Roberto a deixara em casa. Nesse dia, na porta da casa, Roberto disse que não dava para continuar. Fernanda afirmou não ter entendido a colocação do noivo, mas também não falou nada e entrou em casa. Ele nunca mais apareceu.
E aí ela diz: ele me retirou de sua vida. 6 anos se passaram até a 5ª internação, quando se deu, então, meu encontro com ela. Fernanda foi internada às pressas. Agora não seria apenas uma cirurgia corretiva, como as demais, mas a retirada de grande parte dos órgãos e a bolsa de colostomia. Fernanda menciona, então, a morte do pai de câncer 23 dias antes da internação. Diz que ele já sofria há alguns anos e que um dos irmãos ia sempre ao posto buscar remédio e conseguia, tranquilamente. Quando chegou a vez dela, já que era cada vez um irmão que ia, né? Quando chegou a vez dela de ir ao posto buscar o remédio para o pai, por algum motivo que ela não soube explicar, o posto não quis liberar os remédios. Não consegui. E meu pai morreu. Naquele momento, apontei ser o sofrimento com a morte de pessoas queridas algo realmente muito dolorido, mas que aquilo ali estava indo longe demais. A paciente concordou e disse: não quero mais ficar retida aqui. Certo dia, Fernanda me contou que a equipe médica nunca respondia seu questionamento sobre se o uso da bolsa de colostomia seria para sempre. Eu vou ficar para sempre retida aqui? Dizia. Fernanda comentou naquele dia sobre ficar desde muito nova com a mãe em casa, enquanto os irmãos saíam para a rua, brincavam e se divertiam. Ela ficava retida. Após os atendimentos na enfermaria, encaminhei Fernanda para o meu consultório. Cerca de 2 meses após a alta, ela foi pela primeira vez no consultório, né? A paciente, acompanhada de sua irmã, dizia: não consigo mais sair de casa, nem vou à igreja, tenho vergonha de a qualquer momento vazar cocô para tudo quanto é lado. A paciente permaneceu em análise por algum tempo, né, e alegava o consultório ser muito distante da casa dela. E aí aqui, né, já alguns comentários sobre o caso. Maria Anita Carneiro Ribeiro, no texto Fenômeno Psicossomático, distingue o corpo em 2 vertentes. Aquele como superfície de inscrição, marcado pelos significantes do grande outro, o que permite que esse corpo fale através dos sintomas. E há o corpo inscrito pelo fenômeno, como aquele significante do outro, que arrebata o sujeito, ferindo, sendo, portanto, uma marca direta do outro, sem qualquer dialética. Ou seja, o sujeito que porta psicossomático é como um pedaço do corpo do outro. No caso de Fernanda, alguns elementos chamam a atenção e nos fazem pensar no fenômeno psicossomático. Primeiro é a repetição do significante retida, em momento algum associado pela paciente. Levanta-se a hipótese da paciente não ter tido tempo para essa associação. Porém, como Lacan vai apontar, a presença do congelamento significante holofrásico produz esse efeito na cadeia discursiva, sinalizando um achado dessa clínica. Retida, retida, retida. Nenhuma associação livre. Outro ponto merecedor de destaque é um órgão pouco ou quase nada complacente com a verdade do sujeito, como se verifica em casos de histeria e do sintoma neurótico, né, que Colette Solé vai distinguir. O fenômeno psicossomático, abro aspas, o fenômeno psicossomático, se é evidente, um enclave de gozo no corpo, não é de forma alguma verdade, embora dependa, por definição, de uma tomada de significante sobre o corpo. Mais um achado que corrobora uma hipótese diagnóstica é a presença da morte de um parente antecedendo a internação, ou de situações que remetem à separação, né, o noivo que a abandonou, a patroa que a deixou na rodoviária, né, articulando-se com um luto não elaborado e simbolizado. O sujeito não elabora isso. Além disso, curiosamente, observamos o tempo entre a maioria das internações, 5 anos, muito comum na clínica psicossomática, né? No caso em questão, a cada 5 anos, um episódio completava aniversário, como Jean Guy vai trazer, que é comum no caso de psicossomática você acompanhar essa repetição, né? Essa data que se repete, né? Um episódio completava, então, esse aniversário de 5 anos,
E na medida que o quadro agravava, uma piora clínica, até chegar, né, à cirurgia de colostomia. Isso que parece uma curiosidade, também é um importante dado da clínica do fenômeno, ou seja, o surto periódico que completa aniversário, e essa marca de irrupção do real. Então, já partindo aqui para finalizar, um comentário do Jean Guy, também, né, um psicanalista bastante importante da psicossomática, ele vai dizer o seguinte, trata-se, em primeiro lugar, de significantes relativos a datas, portanto, os números, né, como a gente trouxe lá dos avanços de Lacan. Observamos nesses sujeitos uma acentuação muito particular na cifragem dos acontecimentos de suas vidas, um ponto de fixação no real, através dos números, sobre, então, esse corpo do sujeito. A escolha... então, aí se dá a escolha, né, do que aparece aí como distinto, né, entre o corpo simbólico da histeria, né, em que há essa escolha, né, vamos dizer, há a história narrada, né, contada, né, e um corpo da psicossomática que, propriamente, esse corpo aí marcado por esse gozo letal, esse gozo que se fixa, né. E aí, já terminei a leitura, né, eu só vou trazer aqui que nesse caso clínico, né, o caso avançou a partir da passagem que eu li quando ela vai falar da mãe, né, porque eu ficava com a minha mãe em casa, né, ali que a paciente vai entrar em análise, em transferência, quer dizer, nisso que é da ordem, então, do que a gente, na clínica, né, vamos dizer, clínica comum, né, vai pensar aí uma transferência pela via da neurose, né, e não uma transferência pela via do fenômeno como alguma coisa que, de fato, não se desenvolve, não se encadeia, não avança, né. Então, eu trouxe esse caso só para ficar muito claro aí o que seria dessa ordem da holófrase, né, a diferença desse corpo, né, e, bom, acho que a gente pode aí conversar. Acho que eu falei demais. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a Marcela pela presença dela, a generosidade de poder compartilhar conosco aqui toda a sua trajetória, né, com relação à pesquisa, com relação ao fenômeno psicossomático. Obrigada, viu? Acho que uma super oportunidade da gente poder pensar sobre aquilo que afeta o corpo e sobre a direção clínica que isso toma, né, a partir da nossa escuta no consultório. Eu fiz recortei aqui, fiz um pequeníssimo texto mesmo, só como uma introdução para levantar aqui uma questão para a Marcela, tá? E a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema. O corpo, tantas vezes rasgado, costurado, medicalizado e diagnosticado pelo discurso científico, insiste em demonstrar certa rebeldia ao surpreender e interrogar os campos de saber, justamente por não se conformar às tentativas de apaziguamento daquilo que carrega como indomável do campo pulsional. As formações sintomáticas, desde as histéricas de Freud, nos orientam quanto a um campo metafórico do corpo passível de deciframento. Habitar um corpo implica na erogenização da carne, pela incidência do grande outro da linguagem, operação que deixa restos, pedaços que escapam ao campo da significação, marcas de la língua. Pensar o campo do fenômeno psicossomático implica em problematizar justamente um recorte do corpo que permanece à margem do circuito pelo qual Eros faz laço. Marcela, ela traz no seu livro O Corpo e o Fenômeno Psicossomático na Psicanálise, um reforço da ideia de que, no fenômeno,
se trata de um traço que não foi subjetivado, simbolizado, fazendo presente como marca corporal, sem história. Em seu livro, encontramos uma citação de Clarice Lispector, que aponta para essa marca sem história, holofraseada no corpo. Diz Clarice: tenho que falar, pois falar me salva, mas não tenho uma só palavra para dizer. E aí lembrei agora, né, Marcela, do caso que você está trazendo aqui, né, da sua pesquisa de mestrado, né, o retido significante da Fernanda, e também o significante que você traz, né, o murmurar, né, essa coisa quase que de um campo autoerótico, né, esse ponto onde eu trago aqui sobre aquilo que não enlaça do campo do significante, né, como você está trazendo aqui na sua apresentação hoje. Os significantes que circulam na teoria psicanalítica sobre o fenômeno, tais como hieróglifo, holófrase, né, significantes que a Marcela trouxe hoje aqui para a gente, congelamento, número, apontam para o fato de que as intervenções clínicas, pela vertente da decifração, podem sinalizar um equívoco do lado do analista. Aí, Marcela, eu queria que você falasse mais um pouco sobre a questão do manejo clínico, né? O que você pensa, pela sua experiência clínica com esses pacientes, né, a partir desses casos, que tipo de efeitos essa intervenção direta no fenômeno pode trazer para esse analisante? Né, que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, eu pensei numa questão, né, eu queria te perguntar sobre essa diferença, né, de que nem tudo aquilo que afeta o corpo a gente pode nomear como uma doença psicossomática, né, como você está trazendo, por exemplo, nem toda doença autoimune é uma doença psicossomática. Né, então, acho que sobre isso você falou super bem, acho que está claro, né, mas eu fiquei pensando sobre o que a gente hoje nomeia a clínica dos excessos, né, a clínica da urgência, essa clínica do gozo, né, porque há um risco, né, me parece, a gente confundir lesões psicossomáticas com manifestações corporais ligadas a outras formas de gozo, né, que, embora pouco significadas, ainda comportam alguma elaboração significante. Então, acho que isso é uma questão, um desafio clínico hoje, né. Será que essa clínica da urgência, a clínica dos excessos, pensei nisso, poderia ficar entre o sintoma passível de interpretação e o fenômeno psicossomático? Ou você acha, né, pela sua escuta, que essa distinção ela precisa ser feita de forma rigorosa? A gente pensar. É isso. Você quer falar um pouquinho, ou você prefere que... Era isso que eu ia perguntar, eu já comento ou... eu acho que você pode comentar e depois a gente abre. O que vocês acham? O que você acha, Angélica? Pode ser sim, vamos aproveitar o tempo. Então vamos. O que me vem, André, primeiro agradecer, né, as suas provocações. A gente vai ter na literatura, né, da psicossomática, casos justamente em que, né, quando o analista não avisado, né, do fenômeno psicossomático vir a intervir, né, de forma direta, né, esse caso, por exemplo, aqui, é o caso da minha tese, que né, eu localizo o fenômeno a partir, né, o diagnóstico é feito a partir da holófrase, né, isso que me dá um lugar para pensar. No caso do meu livro, é uma paciente com pênfigo, que eu localizo a holófrase a partir de um termo que ela fala, é isso. Então, qualquer intervenção é isso. Qualquer intervenção é isso, né, quer dizer, algo que ali não se desenrola. Agora, há casos na literatura, né, é por isso, assim, né, que vem essa importância da escuta, já emendando na sua segunda colocação, né, dessa singularidade, né, da gente escutar, né,
Isso que não é de um achatamento discursivo, né? Quer dizer, você vai ter casos clínicos, por exemplo, de sujeitos com doença autoimune, como o vitiligo, no próprio caso da pele como litoral, o Dunker tem um caso em que ele fala sobre o vitiligo, em que teve uma melhora que não era uma psicossomática, né? Quer dizer, mesmo tido pela medicina como uma doença autoimune, um quadro, né, de doença autoimune, vamos dizer assim. Então, isso traz, de fato, né, a necessidade de escuta clínica, né, e o cuidado, né, quer dizer, e aí o que eu posso dizer e trazer dessa clínica, né, já passou por milhares de médicos, né, já não sabe mais o que fazer, já tomou 1 milhão de remédios e de tratamentos, então, quer dizer, o efeito que a gente vai verificar, né, sabe quando você mira numa coisa certa em outra? A clínica da psicossomática, ela é quase isso, sabe? Agora, é preciso estar muito atento, né? Porque, conforme a literatura, se a gente também mira, né, e vai acertar nisso, que às vezes na nossa escuta vem estranho, né? Tipo, pô, por que esse sujeito não avança nisso, né? Fica sempre nesse ponto, nesse significante que se repete, A gente tem, né, enquanto analista, uma preocupação com significantes que se repetem. Né? Isso é algo que a gente precisa estar atento na clínica, né? Que tem algo ali que se repete daquilo, né? Agora, a repetição do fenômeno psicossomático, ela entra em algo de outra ordem, né? Vem na repetição de datas, na repetição de internações, na repetição de significante que, mesmo que ela localizou que ficava em casa com a mãe retida, ela não fez essa associação. Né? Aquela associação neurótica, olha só, né, isso aqui, olha que coisa, eu também fico... Não. E o que deve ser esperado do sujeito, é claro, né, não do analista. Essa associação que se faz, né, entre... Não acontece. Isso é cru, né? Isso é fixado, né? Então, eu gosto sempre de pensar, sabe, que é melhor ir pela escuta do caso a caso, né, para a gente poder aí pensar numa direção de tratamento. Tá, joia. Obrigada. Gente, vamos abrir, Angélica? Vamos, eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, te agradecer, Marcela. Enfim, a generosidade, eu estou aqui estudando a sua fala, né? Escrevi a peça, mas fiquei com uma questão, assim, desde o começo, né? E eu acho que você me deu o gancho para essa pergunta agora. Quando a gente fala de um fenômeno psicossomático, um paciente psicossomático, a gente fala, logicamente, que ele não cura essa doença. Isso é um índice do psicossomático, né? Porque quando você diz, né, você fala que essa doença melhora, então não é uma psicossomática. Então, me fez um ruído aqui no ouvido, né? E eu achei interessante essa coisa do significante da Fernanda, né, do retido, né, porque tem um contraponto dele no vazado, do vazar cocô, né, assim, imaginei que se fosse uma neurose clássica, seria uma possibilidade de trabalho que eu estou entendendo que a psicossomática não permite, né. Sim, sim. Eu não sei se não permite, né, Angélica, mas que há um risco muito grande, sabe? Sim, né, que é alguma coisa que a gente poderia, né, pensar aí, né? Mas há um risco muito grande, né? É claro que é no caso a caso. Agora, isso que você fala é muito importante, né? Quer dizer, o que eu posso dizer a partir da minha clínica, né, com sujeitos acometidos com o fenômeno psicossomático, é que a gente vai ver um recrudescimento do fenômeno. Quer dizer, o sujeito sabe que tem algo ali que se coloca, sabe? Que passa por outro lugar, né? Mesmo que ele não consiga associar, né? E são infinitas tentativas de tentar associar, de tentar, né? É um sujeito aí muito confiante do inconsciente, né? De que existe o inconsciente, enfim, né?
muito próximo a isso. E é uma tentativa incansável, até chega, não, mas daqui eu não consigo, daqui não tem, né? Então, o que eu consigo dizer a partir da minha experiência é isso, é que a gente assiste um recrudescimento, né? Isso, assim, né? Uma diminuição. Agora, eu não vou pela ideia de que há uma cura. Assim, sabe? Nunca presenciei, nunca escutei na clínica um sujeito, né, que se diga, estou curado, né, sabe, da psicossomática ou disso, enfim. Eu não tenho essa clínica, né? Mas eu vejo diminuição, recrudescimento, né? Isso sim. Obrigada, Marcela. Pessoal, a gente já estourou o horário. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, para a gente ir encaminhando para a conclusão? Tudo bem? Concluímos, Marcela, Andréia? Eu só fiquei com uma curiosidade sobre a melhora desse seu analisante, né? Porque você fala que o manejo é na direção da transferência, né? Que passa por aí, a relação com o gozo fálico, né? Mas eu fiquei pensando em que sentido, em que medida, né? Porque as intervenções portam, assim, uma delicadeza, quase uma ideia de um comer pelas beiradas, né, Marcela? Sim, Uhum. né? Então, fiquei pensando, assim, essa melhora, o fato dele não usar mais a medicação como antes, né? Se você localiza isso, assim, como você localiza isso, assim, nesse caso, sabe? Fiquei com essa questão. Uhum. Então, quer dizer, tem algo que mesmo que o fenômeno não passe pelo simbólico, a nossa aposta deve ser de que há algo da palavra que toque o real, e que faça, né, não essa plasticidade corporal, como a gente vê na histeria, um sintoma histérico de uma conversão que só a gente lá no Freud, né, ele se desmancha e desamarra de outro modo, né, ele vai se desamarrando, né, via substituição, né. Não é isso, né, que a gente vai assistir na psicossomática, né? Não vai se enlaçar, sabe? Não vai ter isso. Mas o que a gente consegue ver nos efeitos clínicos é isso, né? Um sujeito que não tem tantas internações, um sujeito que não se recorre mais à medicina, mas que sabe que tem algo ali diferente. Tá joia. Gente, eu vou encerrar a noite de hoje agradecendo a Marcela a presença. Marcela, no meio do caminho você disse que algumas coisas poderiam ficar para uma outra conversa. Eu escutei e vou, enfim, convidá-la adiante para que venha falar um pouco mais com a gente, né? Que você tenha sido bem recebida aqui por nós. Andréia, obrigada pelos seus comentários, pela presença de vocês, gente. Uma excelente noite, viu? Muito obrigada, Angélica, Andréia, todos e todas. Sim, adorei a conversa, o convite já está aceito, né, para a gente avançar, né, não trouxe aqui as questões da tese, eu fiquei mais no livro, mas me coloco à disposição também, quem quiser conversar em outro momento, estou por aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Marcela. Obrigada, Andréia. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal.